Alô, amigos da Band, internautas, seguidores. Olha só, eu estou ao lado da Paola Giacomoni. Ela é sexóloga, aliás, advogada, mas não está atuando. Atua como sexóloga, como sex coach, é palestrante, né? Cuida dessa vida sexual das mulheres que passam por muitas dificuldades. Tem melhorado? Tem, mas lentamente. Nós, no dia 31 de julho, vamos comemorar o Dia do Orgasmo. Isso mesmo. Aliás, eu vou começar já falando dessa questão da dificuldade das mulheres anorgásmicas que não chegam ao clímax. A que se deve isso? Você tem um estudo? Muito obrigado por estar aqui. Olá, muito obrigada pela oportunidade. Agradeço a todos por estar me ouvindo. Carlos, é uma questão muito cultural. Existem ainda muitos tabus a respeito da sexualidade, principalmente a sexualidade feminina. Nós somos criadas de uma forma a pensar que o sexo é algo errado, que o sexo é algo sujo. Muitas mulheres pensavam no sexo, pensam ainda, né? Ainda existem muitas mulheres de outras gerações que ainda pensam que o sexo é para servir o homem, que o sexo é para procriação. Isso tudo fez e faz com que a gente crie certas crenças na nossa cabeça, limitando a possibilidade de ter prazer durante o sexo. Agora, viu, doutora, além dessa repressão aí, né, da diferença até na educação do menino e da menina, exatamente, né, que o menino, o pai deixa, pode já aos 13 anos iniciar aí a vida sexual. A menina sofre aquela pressão, né? Eu brinco muito, Carlos. Nasce um menino na família, é tio, é vizinho, é amigo, vão lá. A primeira coisa que eles falam é, olha o tamanho. A primeira brincadeira que fazem, né? Com a menina é sempre assim, fecha essa perna, tira essa mão daí. E o homem tem muito mais facilidade com o seu membro. E a mulher vai achando que aquilo é pecado, que ela vai achando que aquilo é errado, errado, que ela não pode, né, se expor. Claro, não é nesse sentido que eu quero dizer da exposição apelativa, mas no sentido de que ela se retrai, né, no sentido que ela não pode nem pensar a respeito do assunto. O homem já tem uma facilidade, digamos assim, anatômica. Então, ele está dividindo ali o órgão sexual dele com o trato urinário. Então, quando ele vai ao banheiro, ele precisa pegar, a menina não, ele precisa pegar. Então, ele tem uma certa familiaridade com o membro dele. Aquilo ele entende como parte, é o falocentrismo, né? A menina não é estimulada a se tocar, ela não conhece a própria genitália. Isso tudo faz com que a gente realmente vai travando na hora do sexo. A educação sexual tem que partir de casa, né? Tem muita gente que atribui isso à escola, acha que o professor tem que ensinar tudo. A escola é um complemento, eu não vejo como equivocado. Eu acho que a gente tem que falar sobre o assunto abertamente, mas sim... Agora conversar, né? Exatamente, tem que iniciar essa conversa dentro de casa, até porque para a gente evitar até abusos infantis que a gente vê tanto, né? Então, a menina, ela nem vai saber, de repente, se estiver sofrendo um abuso, porque ninguém fala pra ela o que é. Então, como é que ela vai se expor? Como é que ela vai chegar na mãe dela e vai contar, olha, fulano tá fazendo isso? E muitas vezes acontece dentro da própria casa, né? Então, eu vejo a educação sexual como algo preventivo, inclusive, para evitar esses abusos de crianças e adolescentes. Nós temos relatos aí, hoje a internet facilita isso, né, doutora? De mulheres que levaram um choque assim quando veio a menstruação. Sim. Porque os pais não conversavam, a própria mãe, né, não contava para a filha, vai chegar um período aí que você vai se tornar mocinha, que vai vir a menstruação, que é assim, assado, quer dizer... Que é a natureza do corpo dela e ela não sabe. Não sabe, aí né, começa a vir ali, a mulher assusta. Quer dizer, impressionante e esse tipo de coisa. Atendo muito a clientes nas minhas sessões de coach, né? Quando eu começo a investigar a vida sexual dela, que elas têm até perguntas nesse sentido, e elas falam que não houve uma conversa, aprendeu com uma prima, aprendeu com uma vizinha, dificilmente é com a mãe. Agora, doutora, nós temos esses fatores aí da educação, mas nós temos também o trauma de quando vai perder a virgindade, vai fazer a primeira vez, fica traumatizada, sente medo, né? A menina, muitas vezes, não ter nenhuma instrução, acaba ficando traumatizada e acaba carregando aquilo e tendo dificuldade. Ela já vai ali para a vida sexual dela achando que perder a virgindade é errado.
Porque a gente pontua essa questão da virgindade na mulher. Então existe esse fator Sim. também. Sim. É como se fosse algo errado. E como que são as suas palestras? Nós temos mulheres casadas que nunca chegaram ao orgasmo, Sim. que nunca sentiram prazer. Gente, é impressionante isso, né? E o prazer sexual, ele é tão maravilhoso, né? É aquele momento do apagãozinho, né? Que você fala com as estrelas. Que Pequena morte, como dizem os franceses, né? Exatamente, a pequena morte. Inclusive, é o dia do orgasmo, os britânicos que criaram em 99, porque eles passaram a vender brinquedinhos tal, porque os britânicos sentiram que muitas mulheres não tinham prazer, não sentiam prazer, né? Exatamente. E assim, Carlos, é algo bem, até usando como... É uma curiosidade mesmo. O Brasil é um país extremamente liberal no sentido do corpo, né? Então a gente exibir o corpo, exibir mostrar o corpo, de mostrar, de ter, Basta né? entrar na internet, né? De ter a sensualidade brasileira, o próprio carnaval, né? E quando eu comecei a fazer as minhas capacitações, eu descobri que é um dos, em índice, assim, né, de países que usam vibrador, tá lá embaixo. Então, quer dizer, é a nudez de uma forma apelativa, mas não para o prazer feminino. É para o outro, é o exibicionismo. Nada contra, não estou julgando absolutamente ninguém, não é esse meu papel, mas no sentido de como é discrepante a você ter um país que é livre no sentido de mostrar o corpo, mas não é livre no prazer feminino. É muito engraçado isso. Agora, o homem, quando ele tem a disfunção erétil, ele busca tratamentos, ele consegue muitas vezes, se o problema é orgânico, né? Se é psicológico, tem que tratar a cabeça também. E se é orgânico, ele tem medicamentos aí hoje para ter ereção. A mulher, ela já é mais delicada, já tem uma questão da sensibilidade, porque a mulher costuma dizer que o sexo, né, para fazer sexo à noite, começa já pela manhã. Tem toda uma preparação. A analogia que aquele pastor faz, né? A mulher é o fogão a lenha, o homem é o forno micro-ondas. Então o homem apertou o botãozinho e ele tá pronto. A mulher não. A mulher, ela tem... O sexo começa no bom dia para a mulher. O homem tá ali o tempo todo, agradando, falando o quanto ela tá bonita, falando... E a gente precisa disso. Somos muito diferentes. Ainda bem. E nessas palestras, doutora, aliás, a senhora vai estar no dia 17 na clínica da doutora Karen Pacheco, proferindo lá uma palestra para mulheres interessadas nesse assunto, né? Vai ser no dia 17, a partir de que horas? 17 agora, a partir das 10 horas e 30 minutos. Das 10h30, né? Isso. No final da entrevista a gente volta a falar para chamar as mulheres para que elas participem. Nesses encontros que a senhora faz com mulheres, a senhora vê uma evolução? Os brinquedinhos, os vibradores, né? Os acessórios, alguns cremes, a gente vê muito isso em sex shop, né? Olha, leva esse cremezinho aqui que a mulher vai ficar louca, que ela vai chegar ao orgasmo, vai subir pelas paredes. Isso é verdadeiro? É verdadeiro, mas eu costumo dizer, Carlos, que o brinquedinho, o produto, o acessório, ele é a cerejinha do bolo. Se a mulher não estiver bem resolvida com aquilo, não vai ter produto que faça acontecer. Exatamente. O problema está na cabeça. E foi isso que eu percebi, porque eu iniciei vendendo produtos. Aí eu comecei a ver as demandas das mulheres. E eu não imaginava. A gente estava conversando aqui no início, eu sempre fui muito bem resolvida em relação a isso. Então, para mim, era algo muito natural. Quando eu comecei a vender os produtos e vi que não era tão natural assim, o quanto de tabu que a gente tem, principalmente as mulheres, eu fui me capacitar e estudar para ajudá-las de uma outra forma. E deu certo. Tem dado. Qual é a principal queixa assim, das mulheres e qual a faixa etária? Será que as jovens de hoje estão mais liberadas, vamos dizer assim, do que a geração aí de 40? Bom, eu diria assim, a geração de hoje, né, eu tenho uma filha de 18 anos, elas têm mais acesso. Então é muito mais fácil o acesso à informação. Conversam mais. Eu, por exemplo, tenho uma filha de 23, né, e a mãe fazia faculdade na época e eu participei assim ativamente da educação da minha filha. Nunca deixei de conversar, graças a Deus, tá tudo certo. Que bom, isso é muito importante, é muito importante. E ainda mais quando o pai se abre, né? Exatamente. E conversa, explica e fala.
E não fica reprimindo, né? Exatamente, porque a mulher, a mãe, né? Ela repete padrões e ela fala para a filha aquilo que ela escutou dos pais, aquilo que ela escutou principalmente do pai, porque é a questão do machismo. A questão de colocar na cabeça dela o quanto é errado. A mãe, então, nem se fala, nem fala sobre o assunto, né? Nem se fala sobre o assunto. Então, são padrões que vão sendo repetidos. Então, você me perguntou da geração jovem. Se a geração jovem tiver isso dentro da casa, de não poder conversar sobre o assunto, de ter vergonha, ou de a mãe que ouviu lá do pai, da mãe, que ouviu da mãe, ou dos próprios pais, né? No sentido gênero masculino. Aquela pessoa vai repetir os padrões. Aquela menina de 18, de 20, de 21 vai repetir de uma forma ou de outra. A menos que ela realmente seja, por si só, já crie essa liberdade de fazer sozinha. Agora, doutora Paola, está cada vez mais difícil segurar um casamento, uma boa relação. Sim. Porque as mulheres estão preocupadas também, porque hoje as oportunidades, né? Hoje tem o Tinder, o Winner, os sites de relacionamento. Então, de repente, se a mulher não está feliz no casamento, ela sai, né? Se ela já tentou de várias maneiras consertar, e ela sai, gosta e dá certo, quer dizer, a gente está tendo um número de separações aí enorme, né? A senhora entende que esse tipo de trabalho que a senhora realiza, né, acaba contribuindo também para que as relações passem a ser mais duradouras, porque o número de separações aí tem sido grande. Com certeza, Carlos, até porque é o que eu vejo, né, e atendo mulheres assim. Não é só o não fazer o sexo, não ter o prazer, não ter a constância, não ter a conexão. Os casais não conversam sobre o sexo. E é importante conversar. Importantíssimo. Os casais não sabem, a mulher não sabe o que o marido gosta, o marido não sabe o que a mulher gosta. É importante o homem perguntar para a mulher o que você gosta, sim, né? Sim. Mas para a mulher dizer... O que você acha melhor, o que é mais gostoso para você. Com toda certeza, mas para a mulher responder, ela precisa se conhecer. Entendi. Aí é que entra Mas poucos homens fazem isso, né? Poucos homens fazem isso, mas aí a mulher não exige porque ela não sabe. Entendi. E aí ela... Então é difícil também deixar só na mão do homem, entende? Uhum. Uma palestra da senhora, né? Vai falar com mulheres aí no dia 17 lá na clínica, dia 17 agora de maio, né? Como é que você inicia? Você já sente, por exemplo, em cada participante o que ela está buscando? Sim. É muito engraçado, Carlos, eu não... Claro, salvo quando é algo muito grande, um evento exija, né, uma apresentação, mas eu não preparo a palestra. Não preparo porque é bem isso que você falou. Eu sinto o ambiente. Eu não sei o que está me esperando, que tipo de mulher, que tipo de problema ela está enfrentando e até onde eu posso ir na minha fala. E quando eu inicio, eu já pelas carinhas, né, a gente vai treinando o comportamento humano, a gente vai percebendo, né, com a experiência. Eu começo a sentir o que eu devo ou não dizer. Entendi. Então, isso é bastante importante. E nem sempre, naquele momento, a mulher vai falar, vai fazer pergunta, até porque ela não quer expor a intimidade dela, é um assunto muito delicado. Mas já aconteceram inúmeras vezes. Depois, terminou, na mesma semana, ela entra em contato, gostaria de marcar uma sessão com você, eu tô com esse problema. Isso acontece bastante. Agora, o desgaste, a rotina, isso serve tanto para o homem como para a mulher, né? Mas a vaidade, quando ela deixa de existir, tanto em relação ao homem como à mulher, isso também é um fator desgastante para a relação, né? Com toda certeza, e principalmente para a mulher, né? Se a gente não está trabalhando diretamente a nossa autoestima, realmente fica difícil as relações como um todo, né? Porque a autoestima, até é disso que eu vou falar no evento do dia 17, eu vou falar como o autoconhecimento íntimo impacta a autoestima feminina. E até a Karen fez, né? Chamou esse evento proposital para o Dia das Mães, porque tem ainda aquele culto à mãe, de que mãe não transa, né? Que é pecado. Então, é muito difícil falar sobre o assunto no mês das mães, e a gente está tentando quebrar essas barreiras. E aí eu falo, né, voltando aqui, eu falo muito sobre como a autoestima impacta a sexualidade, como a sexualidade impacta a autoestima.
elas caminham juntas. E se a mulher não tá legal, é difícil que o casamento dê certo, porque querendo ou não, Carlos, se de convir comigo, quem movimenta as coisas é a mulher. É verdade, é verdade. Agora, e o sexo na terceira idade? Ah, então, deixa eu contar uma curiosidade aqui, né? Sobre a mulher. Porque tem gente que pensa assim, a mulher, essa daí, viu, essa coroa aí já deu o que tinha que dar, não tem como, né, fazer sexo, ou o homem, né, esse aí, Aí né, já foi galho que sim, deu fruto. Sobre o homem, né, sobre o olhar masculino. Ah, essa mulher já deu o que tinha que dar. Isso é o olhar masculino. Se a mulher é bem resolvida, se a mulher tem autoconfiança, trabalha na sexualidade dela, trabalha tudo isso que aqui que eu tô falando pra você, ela não vai aceitar qualquer coisa e ela vai conseguir sentir prazer sim, principalmente porque se ela se conhece, ela vai conseguir sentir o prazer sozinha. Ela vai conseguir se namorar pra ir pra jogo, entende? O homem, obviamente, né? Vocês têm a questão da limitação, digamos assim, de uma ereção, certo? Mas tudo é perfeitamente resolvível. Com muita conversa, com muito estímulo, com conexão. Eu faço, né? Eu sou capacitada em Tantra também. Então, o Tantra é algo que ajuda bastante os casais. Então, não tem essa, não tem idade. A mulher pode praticar com o marido? Sim, deve. Deve. Se eles têm uma conexão bacana e traz também, o Tantra ele traz também essa conexão, essa reaproximação do casal, lógico. E a gente tem que dissociar um pouco essa questão de que o sexo é só penetração. Sexo é o todo, o corpo inteiro é orgástico. Então também não jogar... O prazer às vezes vem até sem a penetração, né? Exatamente. Então também não jogar tanto essa responsabilidade pro homem, porque eu sei que vocês nesse sentido sofrem também, né? Por ter essa, nossa, não dou conta. Não é nada disso. E a mulher, voltando, falando um pouquinho da curiosidade, o clitóris, né, que é o nosso Então não órgão, tem idade, né, para não sexo. Tem, de jeito nenhum. A mulher pode sentir prazer até os 70, 80 anos. Para sempre. Eu me lembro do meu avô, vou contar uma Pra piadinha aqui, meu avô de sangue árabe, né, e eu pequeno, né, e eu perguntava, meu avô, ele sempre tomava um cálice de vinho à tarde, e falava, e aí, vô, como é que tá? Ele falou assim, o vô aqui tá bem, eu vou morrer com 120 anos de idade, com um tiro nas costas de um marido ciumento, vai falar, sai de cima da minha mulher. Meu pai fala exatamente a mesma coisa, meu pai dá com 77 anos. Que bacana, né? É isso. E aí, só complementando aqui, Carlos, o clitóris, que é o nosso órgão do prazer, né? É o único órgão do corpo humano que serve somente para o prazer. 100% das mulheres sentem prazer ali tocando no clitóris ou tem lá o ponto G também? Não, é o clitóris. O ponto G, na verdade, ó, daí eu teria que dar uma aula aqui um pouco mais elaborada sobre anatomia, né? E eu como tântrica, digamos assim, defendendo que o prazer ele é no corpo todo, eu não vou nem te pontuar, porque muito se fala, né, entre os estudiosos do assunto, que existem o orgasmo por penetração, né, o orgasmo vaginal, o orgasmo anal, o orgasmo clitoriano, mas eu não gosto de rotular, porque o corpo todo é prazer. Mas agora, em termos anatômicos... E o oral? A mulher que só atinge o orgasmo através do sexo oral? Sim, sim, porque o clitóris é o maior órgão do nosso corpo, é o único órgão do nosso corpo que serve só para o prazer, ele não tem outra função. Entendi. Ele tem mais de 10 mil terminações nervosas, então ele é muito sensível. E a mulher, seja... E toda líquida, mulher tem, umas menor, outras maior. Todas as mulheres têm, exatamente. Exatamente, todas têm possibilidade de sentir E prazer. dependendo do tamanho do clitóris, o prazer está ali. Exatamente, mas não quer dizer o tamanho, tá? Sim, Não diria sim. o tamanho. O prazer está ali. O maior prazer do corpo feminino E a penetração? é o clitóris. A penetração nada mais é do que também atingir o clitóris. Eu posso... Ai, não tô com ela aqui, com a minha vulva para mostrar. Senão eu ia mostrar para você de uma forma anatômica. Mas tem no seu Instagram. Tem no que meu eu dei Instagram. dando uma fuçadinha ali e você explica. Isso, exatamente, né? Então pode passar aqui o Instagram. @paola.giacomone. Tem que digitar inteiro porque é uma conta que fala sobre sexualidade, ela dá um shadow ban de vez em quando, então tem que digitar todos, senão vocês não vão me encontrar. paola.giacomone. Por falar em sexualidade, você às vezes é bloqueada nas redes sociais? Nunca foi bloqueada, mas eu diria assim que a minha entrega ela não é igual das outras contas. Entendi. Eu tenho dificuldades em fazer patrocínio, eu tenho dificuldade de fazer tráfego pago, porque eles consideram mercado black.
E aí eu tenho essa dificuldade. Por isso que a gente precisa de uma regulamentação no sentido assim, se você é profissional, é responsável por aquilo que você está colocando, eu já fui penalizado, já perdi redes sociais com muitos seguidores, eu sou jornalista, então você manda para a plataforma lá, olha, eu sou jornalista, sou responsável por aquilo que eu estou colocando. Estou falando sobre aborto, estou falando, criticando um político e tal, eu sou inteiramente responsável. E às vezes eles bloqueiam. Sabe? Dependendo da palavra que você utiliza, eles bloqueiam, sim. E isso não deveria acontecer para profissionais como você, exatamente. né, Paola? Eu não estou falando de uma forma apelativa, não estou falando de uma forma vulgar. Quem tá conhece educando, meu trabalho, né? Exatamente, quem conhece meu trabalho vê a forma como coloca, às vezes põe um pouquinho de humor ali, para deixar uma coisa leve. Mas realmente é muito complicado falar sobre o assunto. Mas me fale um pouco de como você iniciou, né? Você é advogada e você disse que começou vendendo produtos, né? Nessa área. Tinha um sex shop, não? Vendia assim para as mulheres que... Eu iniciei com sex shop, foi assim, foi a pandemia, né? A pandemia que revolucionou a vida de muita gente. Aí eu tava lá em casa, naqueles 15 dias intermináveis. Pensei, puxa, não estou mais satisfeita com o que eu estou fazendo, né? Então, vamos ver o que eu quero empreender. Estava começando a se falar muito essa questão do empreendedorismo e eu não sabia no quê. E aí, um belo dia, eu falei assim, vou testar o mercado erótico, vou ver qual que é. Tava todo mundo em casa, então, ou os casais estavam se divorciando ou os casais estavam transando. Então, foi uma época boa para vender. Comprei ali o meu primeiro lote de produtos, digamos assim, criei a marca que chama-se Sexy to Sexy, já é uma marca registrada, e iniciei com as amigas, e passava, e grupos e tal, e aquilo foi crescendo. Mas à medida que foi crescendo, as pessoas me procuravam, eu comecei a ver essa demanda que eu te falei, e aí fui me capacitar, porque eu sentia a necessidade de não ser somente produto. E as suas palestras, né? Você tem viajado? Elas acontecem só no Paraná? Não, acontecem aonde me contratarem. Porque estamos chegando longe aqui, Isso. né? De repente, se alguém tiver interesse, Com toda certeza. reunir aí as mulheres, né, interessadas. Faço bastante encontros intimistas, assim, de amigas. Isso. E eu gosto bastante de fazer. E aqui no seu consultório, aqui no seu local de trabalho, você também recebe... Eu recebo, eu tenho um movimento chamado Café Hot com Mulheres. Café Hot com Café Mulheres. Hot com Acontece, mulheres. Tem periodicidade assim ou não? A cada 2 meses, em média. Agora em junho, né, para o mês dos namorados, eu vou fazer dia 7 de junho, que aí eu vou falar sobre pompoarismo. Pompoarismo é muito praticado pelos asiáticos, né? Sim. Eu ouvi dizer Iniciou que na Tailândia, Tailândia diz que tem essa prática aí do Exato. pompoarismo. É bom para fortalecer a musculatura, Com mas tem certeza. também um efeito para o orgasmo, para a mulher sentir mais prazer? Sim, porque você está trabalhando aquela musculatura ali. Você está irrigando. Então, à medida que você está irrigando, a mulher fica mais lubrificada e o prazer se intensifica. E a mulher pode fazer isso no dia a dia, dirigindo, trabalhando, né? Exatamente. A vantagem claro, é como se fosse uma academia, a gente lembra de malhar os outros músculos e não lembra de malhar o assoalho pélvico, mas a vantagem é que você não precisa parar num lugar para fazer aquilo. Você pode fazer como você falou, em qualquer lugar. De forma rapidinha, de forma E na Tailândia prática. nós temos até shows de pompoarismo, né? As mulheres Porque jogam as mulheres jogam bolinha para cima, assim, uma distância incrível, né? Isso mesmo. Tem umas que fumam ali para mostrar força, é uma coisa assim. Deve ser um Aí show interessante. com toda certeza, com toda certeza. O que mais você acha interessante colocar para as mulheres, né? Talvez até por ser homem de uma geração ainda um pouco machista, fui criado naquele clima machista, talvez eu tenha deixado de perguntar aqui algumas coisas. Olha, eu uso uma frase, é um lema para as mulheres. Não deleguem o seu prazer. Isso é tão importante, isso é tão forte. O dia que as mulheres entenderem isso, a gente realmente vai revolucionar. Porque a gente fala tanto, né? A mulher vai dominar o mundo, a mulher vai... Mas a mulher tá, ainda bem, né? Estamos numa fase da vida em que a gente está se posicionando melhor, em que a gente já está no mercado de trabalho muito poderosa, muito ativa. Mas eu, como atendo essas mesmas mulheres poderosas, ativas, eu vejo que falta muito essa questão do autoconhecimento íntimo. Então, é a prática. É se namorar, é se permitir. Olha, eu quero agradecer muitíssimo aqui. Eu que agradeço. Vamos fazer o convite Adorei novamente. Vamos. Então, dia 17, agora, no sábado, às 10h30,
Estarei na clínica da Karen fazendo essa palestra em razão do Dia das Mães, falando um pouquinho sobre autoestima, falando sobre autoconhecimento íntimo e da importância desse autoconhecimento íntimo para a autoestima feminina. Então a gente aguarda vocês lá, será um prazer recebê-los. Olha, na clínica da doutora Karen Lorena Pacheco, né, nós teremos então a doutora Paola conversando com as mulheres para quebrar esse tabu e que as mulheres falem cada vez mais sobre sexo para que elas cheguem ao clímax, ao orgasmo, que é a melhor coisa. E sejam mais felizes, mais completas, mais plenas. E diz que a pele fica até melhor. Com toda certeza. E ó, vou te falar, quanto mais a mulher faz, mais tem orgasmo, mais ela quer. É?